Boa noite de novo, irmãos. Nós vamos dar sequência à nossa série de estudos sobre o livro dos Salmos. Nós temos chamado essa série de Pregando Cristo nos Salmos, né? Ou Encontrando Cristo nos Salmos. Nós vamos dar sequência a partir do Salmo de número 3. Eu vou pedir para vocês deixar aberto. Nós leremos alguns salmos, não um todo, mas alguns, para finalizar o primeiro livro dos Salmos, que vai do Salmo 3 ou do Salmo 1 até o Salmo 41, com a pequena subdivisão entre o Salmo 1 e o Salmo 2 sendo uma introdução, e o Salmo 3 ao 41 sendo o primeiro livro. Então, sempre lembrando isso, então, este livro primeiro de Salmo, esse primeiro compêndio de canções, ele fala de confrontação, ou seja, Deus confrontando o seu povo através da palavra. Lembra que nós falamos que este salmo, a característica desse livro 1 de Salmos, é que ele traça dois tipos de pessoas, o ímpio e o justo, ou seja, duas sementes que caminham até certo ponto juntas, e nós vemos que o caminho de um ele é um caminho abençoado, o caminho de outro é um caminho maldito. E também no Salmo, nesse primeiro livro dos Salmos, nós vemos que a lei do Senhor ela está presente na maioria dos livros, dos Salmos desse livro 1. Então, por isso que ele é um salmo de confrontação. O livro 1, ele começa então com uma contraposição entre as coisas de Deus e as coisas que não são de Deus. Então isso tem que ficar bem claro para vocês, tem que decorar isso. O livro 1 de Salmos, ele faz essa contraposição entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Então é uma contraposição das coisas que pertencem a Deus, que são de Deus, e das coisas que não pertencem a Deus, que não são de Deus. Alguns desses salmos falam então da importância de confiar em Deus e não nas coisas terrenas, e nos lembram de que não devemos temer, pois Deus está conosco. É uma característica que você vai encontrar em muitos salmos. A partir do Salmo 3 que nós vamos ler, você vai ver isso, que o salmista ele dá muita ênfase nisso. Ele deixa muito claro que apesar das coisas, apesar das dificuldades da vida terrena, apesar das lutas, Deus está com o seu povo. Deus está com o seu povo. Talvez o clímax aí, em uma outra oportunidade, nós vamos expor o Salmo 23, e você verá como este salmo então fala da confiança que a ovelha tem no seu pastor. Mesmo que ela ande por caminhos às vezes perigosos, o Senhor está com ela, o Senhor a protege. Então, outro salmo nos lembra que Deus julgará o nosso coração e de que devemos buscar a misericórdia dele sempre. Então, essa é a característica do livro 1 de Salmo, e aí nós vamos ver isso em alguns salmos. O saltério, então, ele abre com o Salmo 1 e 2, conforme nós vemos na semana passada, e esse Salmo 1 e o Salmo 2, eles servem como pilar, ou servem como pilares, que marcam a entrada para o templo do saltério, ou seja, ele é uma introdução que convida o leitor, então, de fato, a entrar na teologia do saltério a partir do Salmo 3. E a lei de Deus e o Messias de Deus fornecem uma dupla fonte de bênção para o povo de Deus ao entrarem nesse templo. Então é como se o Salmo 1 e o Salmo 2 fossem um convite para que o povo então entre no santuário, e aí ele possa contemplar então a bênção de Deus, a bênção do Senhor sobre o seu povo, e ele possa louvar a este Messias prometido. Então esses dois grupos de pessoas, com fé e uma de estilo de vida radicalmente diferente, respondem diretamente à lei do Senhor e ao Messias de Deus. Deus e o seu Messias entram em conflito inevitável com os perversos. Nós vimos isso no Salmo 2, quando Deus zomba daqueles que querem destronar o Filho, dos que são chamados injustos, ímpios, e aqueles que se opõem gratuitamente ao governo de Deus e ao governo do seu Messias. Você vai entender isso daqui a pouquinho, porque que Deus então
diz isso. O livro 1 ainda, do Saltério, ele apresenta a primeira coletânea de salmos que traçam os desenvolvimentos deste conflito, dessas duas sementes. Alguns indivíduos e nações se puseram contra Deus e contra o seu Messias. E nós vamos ver isso com o Messias de Deus, que é Davi, como as nações se opõem contra o Messias de Deus, que é Davi, e como Deus responde a essas nações que se opõem contra aquele a qual Deus ungiu. Todos os salmos do livro 1, propriamente dito, são atribuídos a Davi como autor em seus títulos, com apenas 2 exceções, o que mostra a intensidade do envolvimento pessoal de Davi nesse confronto cósmico, é o que o Dr. Palmer Robertson entende. Então, meus irmãos, o livro 1, ele é o livro que contém os salmos de Davi, por isso chamado Livros dos Salmos de Davi, justamente para mostrar aos leitores do cântico que o Senhor escolheu o seu Messias, escolheu o seu ungido para governar, para representá-lo ali, e aqueles que se opusessem ao seu governo responderiam diretamente do Senhor. O Senhor, então, os confrontaria com a sua lei e com toda a força do seu julgamento. E Davi é este o escolhido de Deus para o representar. Por isso que todos os salmos desse livro 1, são atribuídos a Davi, mostrando então a intensidade do relacionamento entre Deus e Davi, mostrando como Davi está alinhado dentro deste propósito de Deus com o seu povo. E qual é a figura de Davi no Saltério? Lembrando sempre o Saltério, né, o caderno de músicas que nós chamamos de salmos. Na tradição bíblica, não é somente o rei, tá? Davi não é somente rei na tradição bíblica. Ele também é uma espécie, e aqui animador não tem nada a ver com o que a gente entende de animador, tá? Ele é aquele que prepara a liturgia, prepara o culto a Deus. É ele que organiza os levitas. Veja isso lá em primeiro livro das Crônicas, capítulo 23. Pedi para o seu Dino ler para a gente. Pedi para o seu Paulo ler para a gente Crônicas 25, 1. Pedi para Kátia ler para a gente Esdras 3, 10, 11. E Vandinha pode ler para nós Neemias 12, 24. Seu Dino, 1 Crônicas 23, 6, onde Davi organiza os levitas. Pode ler. E Davi os repartiu por tudo, segundo o espírito de Levi, Jesse, Quad e Merari e Merari. Sim, então Davi ele separa os levitas aí. Davi está organizando o culto. Quem são os levitas? Os levitas não são como nós pensamos hoje, como os cristãos pensam hoje, que são os músicos, né? Aqueles que vêm aqui na frente cantar, nós somos os levitas. Não, os levitas eram homens separados exclusivamente para trabalhar no tabernáculo de Deus e depois no templo. Eram homens que trabalhavam para o culto. Para as canções, tinham os cantores, que Davi também separa. O seu Paulo lê para a gente, por favor, 1 Crônicas 25, 1. Davi, juntamente com os 7 ministérios, separou para o ministério dos filhos de Natã, Germã e Zé, para praticarem com harpas, alaúdes e símbolos. Os homens encarregados nesse ministério foi. Tá bom. Não, tá bom, só tem aí. Então Davi separa aqui os cantores, e Esdras repete isso. Quem é que vai ler Esdras mesmo? A Kátia, né? Esdras 3, 10, 11. Ele pode ler.
Então veja, Davi se preocupou lá, o texto que o seu Paulo leu, Davi separa quais são aqueles que vão fazer parte da música, quem é aqueles que vão cantar. E Esdras se lembra lá dessa escolha que Davi fez, então, na reforma do templo, ou na reforma do culto, né? Ou na reforma do templo e no culto, Esdras faz exatamente conforme Davi tinha feito lá atrás. Tá? Porque quem eram os cantores? Os cantores eram os encarregados de abrir a boca e louvar a Deus com os seus cânticos. E os cantores, num tempo mais atrás, eles eram responsáveis, quando o povo de Israel ia para a guerra, era o povo que ia cantando na frente. Os cantores iam cantando para que o inimigo de Israel pudesse ouvir as canções e já temer, porque eles falavam assim, peraí, esse povo está cantando, eles estão cantando é porque eles têm convicção da vitória. Só a canção do povo de Deus, já então aterrorizava os inimigos. Isso para vocês entenderem a figura desses homens que Davi separa para a canção. E ele mesmo também sabia dedilhar, né? Davi tinha um dom dado por Deus de tocar a harpa ou a lira, né? Isso está lá em 1 Samuel, mas antes a gente tem que ler Neemias 12, 24, desculpa, Vandinha, né? Por favor. Foram, pois, chefes dos levitas, Asaf, Irá, Serebias, Jefuá, Bilti, Atiel, os irmãos deles, que estavam conteiras para louvar. Deram graças segundo o mandamento da homem de Deus, orar contra ele. Sim. Então note, Esdras, agora Neemias também faz aquilo que Davi tinha separado. Conforme Davi tinha separado, Neemias também convoca os cantores aí para fazerem a sua função. E o próprio Davi, ele escolheu esses cantores porque o próprio Davi também sabia dedilhar a lira ou a harpa. Davi tinha esse dom dado por Deus. Pedi para o Kainan ler para a gente, Kainan, por favor. 1 Samuel 16 ao 18, mostrando como Davi também tinha esta habilidade com a música, e ele também fazia parte deste louvor a Deus, tocando. Lembra aquele caso, né, que é este caso que Davi vai tocar ao Senhor e vai acalmar ali corações furiosos, como por exemplo o de Saul, né? 1 Samuel 16 ao 18. Quando for esse irmão nosso, os servos, assim, por presente, busquem um homem que saiba do caráter. Será que quando espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele aliviará e achará melhor. Isso salva os seus servos. Buscarem, pois um homem que saiba tocar bem, então respondeu o moço que disse: conheço que tu te és servo, ele sabe tocar e responde para mim. A mulher se dúvida de palavras e de boa é. O Senhor ouviu. Então note, Davi tinha essa habilidade, esse dom dado por Deus, e a Bíblia ela faz questão de relatar essa habilidade de Davi, mostrando que Davi não estava só no livro dos Salmos como o maior compositor dos Salmos à toa. Davi sabia o que a música poderia fazer ao ser invocada em adoração a Deus. O que podia surgir ou fluir através da canção. Davi tocava a sua lira, tocava a sua harpa, e o espírito maligno que estava em Saul saía de Saul. O coração de Saul era acalmado, entrava em paz, porque Davi foi chamado por Deus e Deus o capacitou também com esse dom da música. E o texto encerra dizendo, e Deus era com ele. Isso mostra como Davi, de certo, foi detalhista em escolher os cantores que iriam fazer parte do cântico de Israel. Então não podia ser qualquer um que ia tocar os instrumentos, tinha que ser homens segundo o coração de Deus, homens escolhidos a dedos por Davi. E Davi, então, por isso e por outros motivos,
que Davi ele é o cantor dos cânticos de Israel, né? E aí o texto hebraico diz que ele aparece no saltério de 3 formas. No título dos salmos, atribuídos a eles, os salmos de Davi, ele também vai aparecer de forma redacional, ou seja, ele vai redigir os salmos, né? Esses salmos que chegam a ele. E Davi, então, ele vai compor salmos, vai tocar salmos e vai redigir salmos. E interessante, irmãos, que a igreja, na igreja não é diferente isso, não era diferente essa atribuição de trazer aquilo que Davi instituiu no templo e no templo, na verdade. Isso se repete no Novo Testamento, quando a igreja faz o quê? Canta salmos ao Senhor, né? Provavelmente, essa era uma atribuição que evoque a atuação litúrgica de Davi, homem cantor de louvores e servidor do Senhor. Então, o que Davi ensinou lá atrás, a igreja do primeiro século repetiu, né? Separando a dedos aí os cantores e se comportando de forma organizada com a liturgia. É por isso também, irmãos, que nós nos preocupamos muito com a liturgia do culto. A nossa liturgia, ela é diferente. Uma vez alguém perguntou assim, o que é diferente na igreja presbiteriana das outras igrejas? A resposta foi, entre muitas coisas, a nossa liturgia é diferente. A nossa liturgia, ela se preocupa muito em ser cristocêntrica do começo ao fim, os hinos escolhidos de acordo com a palavra que vai ser pregada, as canções que vão cantar são de acordo com a palavra que será ministrada. Então, uma diferença nossa é a liturgia. A liturgia, ela não é revelada, ela não é preparada sem nenhuma convicção daquilo que vai ser dito, ela não é por sorteio. A liturgia, quem vai preparar, também prepara a liturgia de acordo com o texto que vai ser pregado. E a condução da liturgia não é diferente. A pessoa que vai conduzir a liturgia, então ela pega lá os textos bíblicos, ela olha para as canções, então ela também trabalha em cima daquilo para quando formos ter o culto ao Senhor, a liturgia esteja de acordo com aquilo que vai ser ministrado e o coração do povo, então, é preparado para adorar a Deus. E esse legado de Davi, então, ele é muito importante e continuou na era da igreja. Como indivíduo, Davi recebe as promessas de Deus na aliança sobre uma dinastia perpétua, ou seja, aquilo que foi prometido para ele, né? Porque Davi recebeu a promessa que o trono dele não teria fim, ou seja, não faltariam pessoas para sentar no trono de Davi, da geração de Davi, da posteridade dele. Então, Davi recebe essa promessa e nós não é de admirarmos que ele exclamasse em absoluto espanto isso, que está lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 18 e 19. Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus Altíssimo. Então, essa promessa que Davi recebe, Davi recebe isso com tanta alegria, que ele então fala isso diante do Senhor, ele ora ao Senhor com tamanha gratidão, porque dizendo, quem sou eu, quem é a casa de meu pai, para que a gente pudesse receber uma bênção tão grande dessa, a ponto do Senhor prolongar, então, os tempos, para tempos distantes, né, a minha posteridade. O primeiro livro de Salmos, só que são Salmos de Davi, então, propriamente dito no Salmo 3, nos dá uma clara expressão a esse princípio. Em toda a substância desse Salmo, Davi fala na primeira pessoa como lida com a situação trágica em que seu próprio filho Absalão está organizando uma aliança com a sua própria nação contra ele. A conclusão do Salmo aponta para a profunda preocupação de Davi pelo povo de Deus, ainda que o desafio seja dirigido a si próprio. Pois assim, como acontece com o rei messiânico,
também acontece com o seu povo. E é isso que diz o Salmo 3. Leia com atenção o Salmo 3. Leiamos com atenção o Salmo 3. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és meu escudo, és minha glória. E o que exaltas minha cabeça, com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Este salmo, então, meus irmãos, é o salmo em que Davi, ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor por um livramento, porque o inimigo que está perseguindo ele é um inimigo que ele conhece muito bem. É um inimigo que não veio de fora, mas é alguém da sua própria família, o seu próprio filho. O seu próprio filho agora o persegue, então, Davi, e muitos seguem Absalão. Há uma rebelião generalizada que acompanha a rebeldia de Absalão, levando o povo, então, a ir contra Davi. Por isso Davi expressa isso. Senhor, levanta-me, salva-me e ajuda-me diante deste perigo que corro. E do exemplo de Davi como esse rei messiânico, como esse Messias de Deus, o povo de Deus em todas as eras pode aprender uma lição valiosa sobre a forma mais aceitável de orar em tempos de grande sofrimento pessoal. Essa situação de Davi, então, serve de exemplo para nós. Como nós devemos nos portar diante das maiores dificuldades da vida? Como enfrentar o sofrimento pessoal? Sempre que o crente hoje sente necessidade da intervenção especial do Senhor, que se concentre no bem-estar de todo o povo de Deus, como um enquadramento adequado para a busca do livramento pessoal. Mesmo essa questão extremamente pessoal de Davi, de receber o seu próprio filho como seu inimigo, nós temos que também enxergar isso e aprender com isso, que ainda que a nossa busca ao Senhor seja para o perdão daquilo que fizemos contra ele, seja por pecado, seja por algum outro motivo, nós podemos ser bem mais formulada ou fazer uma consideração bem mais formulada da bênção que pode vir sobre todo o povo a partir de um ato pessoal, de um ato individual. Davi, ele sabia que a perseguição individual que ele estava recebendo não iria só afligi-lo, não iria só causar prejuízo a ele, mas essa perseguição ou essa provação que ele estava passando, isso respingaria no povo, o povo também sofreria. Por isso, Davi está pedindo a Deus livramento pessoal, mas que o povo vai ser beneficiado. Então, qual a lição que nós podemos aprender com Davi? Que sempre que formos nos dirigir ao Senhor, por qualquer motivo que seja pessoal, lembremos de como a comunidade pode ser abençoada através desta bênção que o Senhor vai me dar, através desse livramento que o Senhor vai me dar, através desse consolo que o Senhor vai me dar. Eu me lembro, e olhando para isso, eu me lembro da expressão do apóstolo Paulo, quando ele diz que com as consolações que ele estava sendo consolado, serviriam para consolar outros também. Então, nós devemos aprender isso, nos momentos de dificuldade da nossa vida, que nós clamamos ao Senhor, como é que eu posso usar aquilo que Deus está fazendo para mim, pessoalmente, para mim, como que eu posso trazer isso para a coletividade, para que os meus irmãos sejam abençoados também. Assim, o grande número de livros do livro 1, de Salmos do livro 1, que aparece na primeira pessoa, de modo algum aponta para uma perspectiva egocêntrica, em que Davi pensa apenas em seus próprios problemas pessoais. Então, o fato de Davi
se dirigir na primeira pessoa, quase que em todos os salmos, isso não faz de Davi uma pessoa egocêntrica que está pensando somente nele, tá? Mas, e também não esteja pensando só nos seus problemas pessoais. Em vez disso, a centralidade davídica nestes salmos repousa firmemente na realidade de que, como acontece com o rei ungido, assim também acontece com a totalidade do povo escolhido de Deus. Então, Davi nos ensina aqui, e é isso a intenção do salmista, mostrar que, embora o rei estivesse enfrentando um problema pessoal, o problema do rei também afetaria o povo. Por isso, o livramento do rei seria o livramento do povo. O consolo do Senhor sobre o rei seria o consolo de Deus sobre o povo. As mãos do Senhor sobre o rei seriam as mãos de Deus sobre o povo. Porque quem é o rei? Quem é Davi? É o Messias de Deus. É aquele quem Deus escolheu para ser o seu rei, para ser aquele que ele quer no trono. Por isso ele estende a sua posteridade não à toa. Opa, vamos lá, agora foi. E aí nós temos algo interessante no livro 1, irmãos, e aí deixa aberto lá Salmo 18, para a gente fazer essa comparação, que é muito interessante. O Dr. Palmer Robertson trabalha também isso no livro dele. Essa estrutura que nós podemos ver sempre nos Salmos, tá? Tanto quanto no Salmo 1, lembra o Salmo 1? Ele apresenta dois tipos de pessoas, o justo e o ímpio, apresenta então duas gerações, e no Salmo 2 ele fala do trono, do que o Senhor reina, falando da lei do Senhor, do Senhor como rei. O Salmo 18 e o Salmo 19, eles possuem também um papel chave na estrutura da coletânea da coletânea dos Salmos de Davi. Estes dois salmos acrescentam, ou apresentam, na verdade, a união de um salmo messiânico com o salmo da lei. Nesse sentido, eles se espelham, os dois primeiros salmos do Saltério, o Salmo 1 e o Salmo 2 também, o salmo da lei e o salmo messiânico. Lembra o Salmo 1? O Salmo 1 ele fala que aquele homem ele é bem-aventurado por quê? Por que ele é bem-aventurado? Mas por um outro também, mas tem algo mais forte porque ele é abençoado. Prazer na lei do Senhor. Tá? Então é isso porque ele é abençoado. Tem prazer na lei do Senhor. Então o Salmo 1 mostra, o homem tem prazer na lei. E o Salmo 2 fala do quê? Qual é a indignação do salmista no Salmo 2? Tem algumas pessoas querendo o trono do filho. Então fala da lei no Salmo 1, né? E do rei no Salmo 2. Há alguém que reina segundo o conselho do Senhor Deus. Há o seu filho, o seu Messias que reina. Então o Salmo 1 ele fala de lei, o Salmo 2 fala é um salmo messiânico, fala do reinado. O Salmo 18 e o Salmo 19, eles têm a mesma estrutura. Nós podemos ver isso. Algumas estrofes do Salmo 18, só para a gente ganhar tempo aqui. Diz assim, o Salmo 18. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, ele disse: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco ao Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas da morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. E aí ele vai, então, continuar falando do livramento que o Senhor o deu. O título do Salmo 18 indica, então, que Davi escreveu esse salmo no dia em que o Senhor livrou ele de todos os seus inimigos e das mãos de Saul também. Representa, então, com pouca modificação,
o que está registrado lá em 2 Samuel 22. Leamos lá 2 Samuel 22, vou pedir agora para quem, para o seu Geraldo, pode ler para nós, 2 Samuel 22, só alguns versículos deste texto para nós, por favor. 2 Samuel 22. Segundo livro de Samuel 22. Só alguns textos dele só, tá? Leia até o versículo 3 só, tá? Porque aí a gente já vai ver que é igual. 22 do 1... 2 Samuel 22, do 1 ao 3. Olha só, preste bem atenção, meus irmãos, como este capítulo de 2 Samuel é muito idêntico ao Salmo 18. Dá uma olhadinha. Falou Davi ao Senhor as palavras deste no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse: o Senhor é a minha rocha, a minha cidade, e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugiu, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência, tu me salva. Viu? É muito idêntico ao Salmo 18. Né? Então, mostra essa estrutura que Davi está usando para compor o livro 1. Este capítulo em Samuel é colocado imediatamente antes de um registro poético das últimas palavras de Davi, que está lá em 2 Samuel 23, e está bem de propósito para mostrar como Davi, então, tem essa preocupação de adorar o Senhor. Esses vários indicadores apoiam o conceito de que a junção do Salmo Messiânico 18, tá? Um salmo que vai falar, então, que Davi é este homem escolhido por Deus, por isso o Senhor o livra, por isso o Senhor o guarda, por isso seus inimigos não triunfam contra Davi. Isso o Salmo 18 mostra do começo ao fim, mostrando que Deus, olha lá, o estrofe 48, o Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento, glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Esse é o salmo final do Salmo 18. Então, mostra isso. E essa junção com o Salmo 19, que agora o Salmo 19 vai exaltar o que? Vai mostrar a lei. Foi intencionalmente planejada para servir como marcador estrutural que indica o desenvolvimento do livro 1. Sempre fazendo essa junção. A lei e o Messias e a lei. Então sempre você vai encontrar essa estrutura do Salmo, nos Salmos no livro 1. Tá? Sempre vai estar esse contraste, tá? Mostrando, ou melhor, esse espelhamento da lei do Senhor e o Messias do Senhor escolhido. As contendas para estabelecer e manter o trono messiânico de Davi continuarão. De acordo com a narrativa de 2 Samuel, o estabelecimento de Davi como rei sobre todo Israel depois da morte de Saul só serviu para provocar o inimigo antigo da nação e esforços ainda maiores para derrubar o Messias do seu reino. Davi quase perdeu a vida em uma batalha contra os filisteus, que ocorreu muito mais tarde em sua carreira como rei. Esse incidente levou os homens a fazer um juramento: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagueis a lâmpada de Israel. Porque o povo entende que Davi é este Messias escolhido por Deus. E aí,
Davi coloca de propósito, então, nesta composição dos Salmos, o Salmo 19. Olha o que diz o Salmo 19, falando agora da lei que anda sempre com o Messias de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das tuas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda sobre o sol, o qual, com o noivo que sai nos seus aposentos e se regozija com um herói, ao percorrer o seu caminho. E aí vai falando o versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, o Salmo 19, então, exalta a lei do Senhor, mostrando que o rei, o Messias de Deus, ele anda com a lei do Senhor sempre ao seu lado. E é por isso que os valentes de Davi, então, proibiram Davi, de certa maneira, de ir à guerra, porque eles falaram, não, você não pode, você quase perdeu sua vida aqui agora, nós sabemos que o Senhor é contigo, que o Senhor te colocou por rei sobre nós, que o Senhor estabeleceu a sua posteridade para sempre, então, fique em casa, não saia mais daqui, fique aqui, para que não se apagues a lâmpada de Israel, porque eles sabem que Davi não é só um rei, não é um rei como foi Saul. Davi é o Messias de Deus para Israel. Isso é muito importante para que nós possamos entender os Salmos. E esse papel estrutural dos Salmos, ele fica muito evidente nos acrósticos. Tá? E o livro 1 ele vai conter 4 acrósticos. O Salmo 9 e o Salmo 10 são acrósticos. O Salmo 18, o Salmo 25, o 34 e o 37. Tá? Então, o que são salmos acrósticos? E por que esses salmos acrósticos estão no livro 1 de maneira bem clara? Por que eles são organizados de modo que... E eles são organizados de modo que cada linha dos salmos vai expressar ou vai mostrar, de forma bem clara, uma letra do alfabeto hebraico. E é interessante como Deus usa esse arranjo para um propósito, tá? Senão, não estava lá. Tá? Senão, não estaria lá. Se não houvesse um propósito de Deus em colocar os acrósticos ali, não teria razão de estar lá. Mas se está lá, é porque tem razão. Então, o que é um acróstico? Deixa eu ver se a caneta libera aqui. O acróstico é uma forma de versificação, na qual há uma combinação de letras na vertical, tá? De forma que formam uma palavra ou até uma frase. Eu vou mostrar o exemplo para vocês aqui. Normalmente é utilizado com letras iniciais do alfabeto, mas pode aparecer também nas últimas letras da frase ou até mesmo no meio. Para fazer um bom acróstico, é necessário escolher qual palavra será camuflada e qual posição ela ficará a construir esse poema, para que ela consiga, então, atingir o objetivo da qual Deus quis que ela estivesse. Tá? Isso é uma fonte do dicionário Dício. Vamos lá. Travou. Bom, essas letrinhas aí não são letras estranhas, tá? Isso é o alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico, então, você começa lendo de lá para cá. Tá? Então você leria ali Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Heit, Tet, Yud, Kaf, e aí vai indo até o final, que é o Tav. Então é de lá para cá. Tá? Você escreve. Então os salmos vão ter essa composição, sempre com uma letra inicial. Se você abrir o Salmo 119, só para didaticamente falando, eu acho que nem todas as Bíblias terão. A minha não tem. Eu até pedi para o seu Dino trazer a dele, que a dele tinha, né? Você vai ver que cada bloco de estrofes vai ter uma letrinha dessa daí lá. Não sei se na sua Bíblia tem. Se na sua Bíblia tiver, é porque ela está dizendo que este salmo é um salmo acróstico. Possivelmente ela vai estar igual a minha. Ela vai estar separada assim, porções de bloco, um espacinho e mais outra porção, tá?
Se não tiver, fique tranquilo, foi erro da sociedade bíblica, porque tinha que estar ali. Lembra que nós falamos lá, na primeira aula, primeiro dia de estudo, o que está em cima no cabeçalho, que não foi colocado pela sociedade bíblica, ou depois, é também inspirado. Então deveria estar ali o Aleph Beit, tá? Se não achou, depois a gente acha junto isso aí, tá? Eu acho que a caneta não quer mais me obedecer, não. Seria mais ou menos isso a função do acróstico. Olha aí que interessante. A pessoa quis escrever redação ocultamente, né? A gente aprende muito isso na escola, redação. Então ela colocou quais os elementos que compõem uma redação. Você precisa de um rascunho, né? Justamente, geralmente, quando você vai fazer uma redação, você faz um rascunho para você não errar. Ela tem a reescrita, ela tem as ideias, ela tem a leitura, ela tem a correção, a coesão e ela tem a coerência. Isso é para fazer uma boa redação. Então você fez um acróstico ali. Percebam que esse acróstico ele é diferente, tá? Porque ele manteve a redação no meio. Por exemplo, pegou ali o início do rascunho, mas pegou a terceira letra da reescrita, a segunda letra das ideias, a última da leitura, a penúltima da correção, a penúltima da coesão e a segunda da coerência. Então, o acróstico tem essa função de mostrar o que Deus quis ali que os leitores dos Salmos lessem. Agora foi. Tá? Então, o Salmo 25 seria um acróstico também, está pequenininho ali, mas só para você ver que ele teria na frente aqui, ó. Tá? Algumas Bíblias antigamente tinham isso aqui, ó, tá? Na frente, para a pessoa poder saber que ele é um acróstico. Não estava transliterado como está aqui, aqui está transliterado. Tá? Como que estaria? Estaria realmente com a letra Aleph ali, não com o Aleph transliterado. Tá? Por exemplo, aqui, tá vendo? A letra Kof está omitida, então assim vai. Essa é a função do acróstico. Estaria assim. Esses salmos acrósticos, eles são distintivos em suas formas poéticas, em que versos subsequentes, mas não sempre consecutivos, começam com uma palavra cuja primeira letra segue a ordem do alfabeto hebraico. Então, o salmo que começa com Aleph vai manter a letra Aleph e ele vai manter ali, é o Beit, e assim vai indo por diante. Algumas irregularidades, que não precisa a gente ler isso agora. E é interessante que, ocasionalmente, um verso adicional, não em ordem alfabética, conclui o poema. No entanto, o padrão acróstico ele é facilmente reconhecido nos Salmos. Para conhecimento, Lamentações capítulo 3 também é um acróstico. Se você for ver lá, ela está igualzinho ao Salmo 19, Lamentações capítulo 3. Este primeiro livro do Saltério, que vai do 1 ao 41, contém 4 dos 8 acrósticos. São 8 acrósticos na Bíblia. Esse primeiro livro tem 4, que são os que eu já citei no slide passado. Tá? O maior acróstico da Bíblia é o Salmo 119. Ele possui aí 44 versos, ou salmos, né? Ou blocos, melhor dizendo. Passando aqui. Bom, concluindo aqui o acróstico. O reconhecimento do papel estrutural dos salmos acrósticos no saltério pode servir como uma grande bênção para a Igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje. Talvez uma nova geração de crentes responda ao desafio de memorizar os salmos acrósticos na linguagem da estrutura inspirada como forma de compreender a forma estrutural do saltério. O resultado da memorização desses salmos acrósticos seria o acesso instantâneo a uma porção significativa de uma abreviação inspirada. Então, por exemplo, a pessoa ela queria decorar esse poema, esse Salmo 119, não dá para decorar todo de uma vez. Então, o que ela fazia? Ela decorava só o Aleph. No dia seguinte, o Beit. No outro dia, o Dalet, o Reit, o Tet, e aí ainda até o Tav. Então ela ia decorando pequenas porções dos salmos. Por isso que ele tinha função acróstica, justamente para dar a facilidade da memorização para um povo que lembra, que depois esse povo vai ficar cativo, vai ficar sem a lei na sua mão, vai ficar sem as escrituras, os pergaminhos ali para lerem. Não tem nada para eles lerem. Então eles precisavam fazer o quê? Memorizar. E o acróstico, então, ele favorece a memorização.
Isso pode servir de ajuda até nos dias de hoje para a gente poder decorar os salmos. O saltério deve ser sempre um livro precioso e amado por nós. E por nenhuma outra razão ele deve ser desprezado, tá? Ou lido como um livro à parte dos outros livros. Tá? Ele vai retratar o reino do Messias, vai retratar a força da lei do Senhor, a importância da lei do Senhor, também que deve ser observada. E em vermelho, ele é realmente um bom guia, né? A palavra ali significa guia ou manual, tá? Na verdade, a noção de que nós temos que ter é que o Espírito Santo quis assumir a responsabilidade de ampliar uma pequena Bíblia e um livro de exemplares para todas as épocas da igreja ou da cristandade, para que nós possamos ter, então, dentro da Bíblia, um guia, um manual de cânticos para nos ensinar a adorar a Deus em todos os momentos, reconhecendo primeiro, nesse primeiro livro, esses dois fatores: a lei do Senhor e o seu Messias. A lei do Senhor e o seu Messias é como um espelho que reflete. A lei do Senhor reflete o Messias escolhido por ele. E o Messias do Senhor, então, ele faz o quê? Ele valoriza a lei do Senhor. Por isso nós dissemos lá na primeira aula: quem é o bem-aventurado senão o Filho ungido do Senhor Deus? Senão o Cristo. Ele é o bem-aventurado. E aí nós temos uma declaração de Lutero, que é muito importante. Essa é a declaração de Lutero. Lutero, ele entende que Salmos ele deve ser visto de uma forma bem particular por nós. E Lutero tinha essa convicção, ou esse entendimento de que os Salmos, o caderno de Salmos, ele era um pequeno guia, na verdade. Ele era uma Bíblia dentro da Bíblia. E ele entende que o Espírito Santo quis fazer isso. O Espírito Santo inspirou os salmistas a fazerem isso dessa forma poética, dessa forma didática, para que o povo de Deus, então, pudesse entender, de uma forma resumida, a maneira certa de adorar o Senhor, de glorificar ao Senhor. E se Martinho Lutero está correto nisso, e eu acho que ele está correto, tá? Nessa sua declaração de que toda a Bíblia está contida nos Salmos, sempre lembrando aquela estrutura, lembra aquela estrutura? Por que 5 livros? Porque um livro vai apontar para Gênesis, outro livro para Êxodo, outro livro vai apontar para Levíticos, outro livro vai apontar para Números e outro livro vai apontar para Deuteronômio. Então essa separação não é por acaso. Tá? O livro 1 vai apontar realmente para a criação de Deus e a sua palavra. Não é por isso que o Salmo 18 é um salmo da criação. Não é por isso que ele fala que o Messias de Deus ele está presente na criação. João disse isso, né? O Evangelho diz isso. Paulo repetiu isso também. Os evangelistas repetiram isso, de que o Messias, o Senhor Jesus, estava na criação e sem ele nada do que foi criado foi feito. Então Lutero está certo, e eu entendo que Lutero está certo nessa sua convicção de que a Bíblia está contida nos Salmos. Que bênção é para nós ter ter este entendimento, tá? Bem para como todo o povo de Deus, e esse esforço, e se um esforço sério fosse feito para memorizar uma seleção estratégica dos Salmos, incluindo os 8 salmos acrósticos cuidadosamente posicionados. Então, Lutero tem essa convicção, eu acho que ele está correto nisso, porque quando nós olhamos para o livro de Salmos, encontramos toda a palavra ali contida nele, tá? E isso nos faz, então, ter de forma resumida e de forma mais simples e fácil a decorar ou aprender, memorizar sobre a lei do Senhor. Vamos lá, filho. Concluindo então o livro 1, meus irmãos,
O livro 1 conclui com um salmo personalizado do Messias, em que ele sofre a traição de um amigo próximo. É assim que termina o livro 1. Tá? Ele narra: até o meu inimigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou o calcanhar contra mim. Isso está lá no Salmo 41. E é depois repetido pelos apóstolos. Bom, muito embora este salmo, né, todo este salmo, ele é atribuído de forma total à pessoa de Jesus Cristo como o ungido, de forma particular, o Dr. Palmer Robertson ele entende, né, que dá para se fazer uma leitura a mais aí. Tá? A antecipação básica da traição do Messias de Deus por um amigo íntimo, que se transformou em seu arqui-inimigo, é claramente um tema messiânico, que retoma a luta da vida e morte entre a semente singular e a semente da mulher e o próprio Satanás, o maior inimigo do povo de Deus. À medida que o saltério progride, esta animosidade entre as duas sementes é vista de várias perspectivas. Então, o livro 1 termina com o Salmo 41, mostrando que aquilo que aconteceu em Gênesis 3 continua ainda a acontecer. E isso vai continuar por muito tempo ainda, e nós vamos ver isso de outras perspectivas. Então, as duas sementes estão ali de novo, se degladiando, quando o salmista diz: até o meu amigo íntimo me traiu. Ou seja, estava ali as duas sementes se degladiando, se confrontando, tá? Para se cumprir a palavra. Filho, vamos lá. Esse livro, então, ele mostra, ele sempre auxiliou a vida devocional da Igreja de Cristo, encontrando as evidências quando o apóstolo Paulo menciona a forma de a igreja primitiva se reunir. Como que a igreja primitiva se reunia? Conforme Efésios 5:9. Quando vos ajuntais, cada um de vós tenha salmo, ou como ordem da Epístola Paulina, né? Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós como salmos. Então, tanto lá em Corinto quanto em Éfeso, Paulo ressaltou a importância da igreja cultuar a Deus com os salmos, porque os salmos iria lembrá-los de toda a lei do Senhor, ia lembrar dessas duas sementes que se degladiam, ia mostrar que as profecias se cumpriram em Cristo, os salmos messiânicos se cumpriram em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Paulo diz que a igreja precisa, então, cultuar com salmos também. Esses versículos rastreiam uma prática comum da igreja antiga. Os primeiros cristãos oravam, cantavam, sentiam os salmos, e não era só um exercício de mera repetição, mas de profunda devoção, em que as palavras do saltério passavam a ser as suas próprias orações, suas próprias poesias, as suas próprias canções. Bom, meus irmãos, antes da gente finalizar aqui o Salmo 1, o livro 1, então é importante a gente entender isso. O livro 1 dos Salmos, ele abrange todos os salmos de Davi, ele enfoca a lei do Senhor e faz esse espelho, que eu gostaria que você lembrasse disso, para quando você for ler o Salmo, do Salmo 3 até o Salmo 41, você vai sempre ver um espelho, tá? Sempre falando do Messias de Deus, que é Davi, e da lei do Senhor, que precisa ser guardada, que precisa ser aplicada. Então isso sempre vai estar ali nos Salmos. E na maioria dos Salmos você vai ver sempre isso. A lei do Senhor antes, o Messias depois, ou faz a inversão. O Messias antes, a lei do Senhor depois, sempre conforme Salmo 1 e Salmo 2. Tá? O Salmo 1 vai narrar, então, os momentos mais difíceis de Davi, antes de governar todo Israel. É nesses salmos que Davi foge do seu filho, é nesses salmos que Davi tem que enfrentar algumas batalhas pessoais. E Davi expressa esse sentimento dele em canções, mostrando que o fato dele ser perseguido pelo povo, não deixou pensar que Deus o abandonou, em momento algum. Por isso, nós temos ali o Salmo
Salmo 3 que narra isso, o Salmo 19 que narra isso, o Salmo 23 que fala isso, o Salmo 37 que fala isso, de forma clara e objetiva. Davi nunca deixou o seu coração absorver esta ideia de que Deus o abandonara em meio à dificuldade. E por que eu estou ressaltando isso? Porque é uma lição que nós temos que tirar no livro 1 de Salmos. Quando nós estivermos passando dificuldades, seja ela qual for, não importa qual seja a dificuldade, Deus nunca nos abandona. Não importa se as coisas não estão fluindo como deveriam fluir. Não importam se aquilo que eu queria que acontecesse não aconteceu. Deus não abandona o seu povo. É essa grande lição que Davi nos deixa no Salmo 1. Por isso, nós gostamos tanto do Salmo 23. Por isso, Davi faz questão de repetir diversas vezes, né? Diversas vezes ele repete isso, principalmente do Salmo 3 ao Salmo 8. Ele vai repetir: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor estava comigo. Davi tinha um sono tranquilo. Davi tinha um momento, não entrava em desespero por causa das coisas. Por quê? Porque Davi tinha um aliado ao seu lado, a lei do Senhor. Ele entendia que, como justo, ele não podia deixar a lei do Senhor, nem de dia e nem de noite. Por isso, ele é também aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, conforme Salmo 3 ao Salmo 8. Então, meus irmãos, para a nossa memorização, Salmos 3 ao Salmo 41, fecha o livro 1 dos Salmos, eles espelham então essas duas características: falar da lei, falar do Messias, muito semelhante ao que acontece no Salmo 1 e 2. Na semana que vem, quando nós estudarmos os Salmos 42 ao 72, então nós vamos ver que o Senhor agora, inspirando os salmistas, ele os confrontou do Salmo 3 ao Salmo 41 com a palavra, com a sua lei e com o governo do seu Messias. Foi uma confrontação. Deus confrontou o povo com a lei, com a palavra dele e com o governo do Messias. Agora o Senhor vai comunicar o seu povo. E de que forma vai fazer isso? Nós vamos ver nos Salmos 42 a 72. Como o Senhor, então, depois de confrontar o povo, mostrar: tem que seguir a lei e tem que seguir o governo do meu Messias. Agora, o Senhor vai comunicar, vai fazer uma comunicação ao povo. É isso que nós vamos ver na próxima semana, se assim o Senhor Deus nos permitir. Amém?